Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 6 de março de 2025, e obviamente a gente vai falar muito mais sobre Clássico Grenal, o duelo de ida das finais do Campeonato Gaúcho neste sábado, 5h45 lá na Arena, e tem grande notícia, tá? O técnico Roger Machado terá o trio Wesley, Borré e Alan Patrick à disposição. Alan Patrick será titular no clássico do final de semana. A gente traz todos os detalhes, a situação do Bruno Henrique, vai pro jogo, não vai? O Thiago Maia, que fez até uma publicação nas suas redes sociais, também podendo ser relacionado, tudo que envolve o clássico. Foi definida a data do jogo de volta no Beira-Rio no próximo final de semana, também gerou uma repercussão. O árbitro será de fora do estado do Rio Grande do Sul, também oficializado nesta quinta-feira. A gente vai falar sobre essa situação e também, eu citei o Thiago Maia, tem resposta do lado do Flamengo em relação à situação do Thiago Maia e a gente vai falar sobre isso. Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que todos os conteúdos aqui têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Entra lá na KTO pelo link que está na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Por esse link, tu faz o teu registro lá em kto.bet.br e já dá uma olhada em todas as odds, todos os campeonatos e esportes diferentes que tem lá na KTO pra tu dar uma brincada, tá certo? Gente, vamos lá, eu quero começar falando aqui do treinamento que aconteceu hoje pela manhã, no final da manhã no CT Parque Gigante, e que trouxe algumas situações importantes, mesmo que tenha sido com portões fechados. Por quê? O Inter publicou imagens desse treinamento nas suas redes sociais, e também a informação que a gente teve acesso à tarde é de que Alan Patrick e o atacante colombiano Rafael Borré trabalharam normalmente com bola com o restante do grupo. Eles vão para o Clássico Grenal do final de semana. O Alan Patrick, a informação que eu tenho é que ele será titular, inclusive, nesse clássico, tá? Ele vai para o jogo, vai começar, e aí o Inter vai ter um meio de Fernando, mais à frente o Bruno Henrique, que também treinou normalmente, apesar do Inter não ter divulgado nenhuma imagem que mostre o volante, ele vai pro jogo, tá? Então o Fernando, o primeiro homem, Bruno Henrique, o segundo, de um lado o Vitinho, do outro o Carboneiro, o Gustavo Prado indo pro banco, e o Alan Patrick centralizado. No comando de ataque ainda não dá pra cravar que o Borré vai começar, tá? Mas ele tá à disposição, ele tá recuperado. Aí vai depender do que o Roger vai definir, porque o Enner tem jogado, tem feito gols quando o Borré tá ausente, então vai depender aí da situação e da definição do Roger Machado. Em tese, o Borré é o titular, né? Só que o Enner tem feito gols quando o Borré não tá à disposição. O Alan Patrick vai pro jogo, o Bruno Henrique treinou normalmente, deve ir pro jogo também. E a informação de agora à noite, que veio com o Tomás Rames lá no GE, também é super importante, porque é uma informação de que o Wesley está à disposição do Roger. O Wesley tinha a lesão mais grave entre Borré e Alan Patrick e Wesley. Ele tinha uma lesão grau 2 na posterior da coxa, que precisava de mais tempo, mas fez uma recuperação muito positiva, muito rápida, tá? E tá à disposição do Roger pro jogo do final de semana. Porém, ele deve começar no banco, tá? Por ser uma lesão mais grave em relação ao Alan Patrick e o Borré, é um jogador de velocidade que precisa, talvez mais do que os outros dois, dessa questão de musculatura, estar 100% bem, né? O Alan Patrick não é o cara do arranque, não é o cara que vai se desdobrar em 1000 ali no meio de campo. O Wesley é o cara que vai fazer bate-volta o tempo todo da defesa pro ataque, vai ajudar a recompor para ajudar o Bernabé, vai chegar lá numa linha de fundo para fazer um drible lá na entrada da área. Então o Wesley deve começar no banco de reservas. O que pode ser uma novidade também? O Thiago Maia, no banco. O Thiago Maia, inclusive, publicou um story hoje no seu Instagram, no CT Parque Gigante, trabalhando. Ele já voltou às atividades normalmente. Pela informação que eu tenho, o Roger sim pensa em relacionar o Thiago Maia. Não está 100% definido que ele não vai ser relacionado. Ele não deve começar. O Bruno Henrique deve ser o titular para o Clássico, e vale a gente lembrar a gestão que o Roger fez. Quando o Vitão estava para ir para o Betis, ele bate e aí o negócio pelo fair play financeiro com o clube espanhol não acontece, o Vitão volta no banco e depois retoma a titularidade. O Thiago Maia, ele não tinha viajado ainda para Santos na primeira negociação, lá em janeiro. Quando ele volta e o negócio não dá certo e ele vai ser utilizado, ele começa no banco, depois ele retoma a titularidade e depois teve o negócio de novo. Então assim, eu não acredito no Thiago Maia sendo titular no final de semana, mas ele sendo relacionado, eu não descarto. Vamos desenhar esse Inter, tá? Que deve ter Antony no gol.
Aguirre na direita, Vitão e Vitor Gabriel à zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Fernando, primeiro volante, Bruno Henrique mais à frente, Vitinho, Alan Patrick e o Carboneiro, com o Wesley no banco, e na frente essa dúvida entre Borré e Ener Valencia. Bom, o que está definido também para esse clássico Grenal que gerou muita polêmica, tá? A arbitragem será de fora do estado, foi o pedido que o Inter protocolou na federação no início dessa semana. Ramon Abate Abel, árbitro FIFA de Santa Catarina, vai comandar o duelo na Arena 545 no sábado, terá como assistente Rodrigo Figueiredo, Bruno Bosquilha, quarto árbitro Jefferson Ferreira de Moraes e no VAR a Daiane Muniz. Também todos esses não são do Rio Grande do Sul. Então é uma arbitragem completa de fora do estado do Rio Grande do Sul. Para quem não lembra, o Ramon Abate Abel foi o árbitro, não teve nenhum tipo de intercorrência, de polêmica, no Grenal no Couto Pereira, que o Inter ganhou de 1-0 o gol do Vitão, quando o técnico ainda era o Eduardo Cudê no ano passado. O que gerou também uma repercussão grande? A definição da data do Grenal da próxima semana, que será no Beira-Rio. A gente já tinha comentado aqui há pelo menos 3, 4 semanas que a RBS queria fazer o Grenal no domingo, dia 16, tá? O Grenal foi pro domingo, dia 16. O que a gente sabe nos bastidores é que há uma reclamação do Inter, porque teriam feito essa escolha para favorecer o lado do Grêmio, que joga no dia 12, na quarta, contra o Atlético, possivelmente lá no interior de Minas Gerais, então é uma viagem desgastante, enfim, a gente sabe de tudo isso, mas o jogo em tese seria no sábado, só que a pedido da RBS ele foi pro domingo, tá? O Inter se incomodou no bastidor porque sabe que esse jogo poderia ser realizado no sábado e acredita que não está sendo realizado por conta do Grêmio, como eu disse, ter esse jogo da Copa do Brasil, mas está confirmado, domingo, dia 16. A questão é só o horário do clássico, que ainda não está definido e que será no estádio Beira-Rio. Pra gente fechar, gente, só de uma situação do Thiago Maia que é importante aqui, porque o Flamengo se manifestou nas últimas horas depois da nota do Internacional anunciando a permanência do Thiago Maia. E o Flamengo fez uma nota fazendo questão de ressaltar que entrou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas contra o Inter, porque não recebeu as 3 primeiras parcelas, que totalizam 700 mil euros da compra do Inter pelo Thiago Maia, e que o Flamengo nada teve a ver com ele não ter ido para o Santos. O Flamengo pediu e assume que pediu garantias bancárias para o Santos e que o Santos não deu essas garantias bancárias de que assumiria a dívida do Inter com o Flamengo, e aí o negócio não aconteceu. E ainda, tá, o Flamengo, e aí é até engraçado, porque o Flamengo interpretou totalmente errado essa situação, tá? O Flamengo entendeu, para fazer essa nota, e isso é até uma informação do Vene Casagrande, lá no Rio de Janeiro, o Flamengo entende que a nota do Inter foi uma crítica ao Flamengo. Só que até é uma informação, mas também é uma percepção, uma interpretação, tá? A crítica não é pro Flamengo na nota do Inter sobre a permanência do Thiago Maia, quando o Inter diz que os clubes não se resolvem. É uma crítica ao Santos. O Inter tá pé da vida com o Santos, porque o Santos disse que o Thiago Maia jogaria lá, que estava tudo certo, fez todos os trâmites, fez com que o Inter liberasse o jogador para viajar para Santos para assinar e fazer exames médicos, e aí o Santos não deu as garantias bancárias e não tinha tudo certo com o Flamengo. O Inter tá irritado com o Santos, não com o Flamengo, pro Flamengo vir fazer notinha contra o Internacional. E isso, obviamente, chegou no Inter. Inclusive, a Raíssa Simplício, repórter do Portal Gol, ela disse que conversou com um importante dirigente do Flamengo que disse o seguinte: o cara sai do restaurante sem pagar a conta e reclama da comida. Esse é o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Isso aí ainda deve dar pano pra manga. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que eu volto pra gente falar mais do Colorado, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.